Olá, então, estamos aqui na terça-feira, dia 1º de março de 2023, e eu quero hoje começar com um assunto que realmente vai fundo no nosso bolso. O Senado oficializou a semana de trabalho de 3 dias, a semana tem 7 dias, 4 de folga para os senadores, 3 dias para teoricamente trabalharem. Pois é, aqui estou para agradecer a você que me acompanha, você que está sempre alerta aos meus comentários, que comenta, que deixa lá suas opiniões a respeito. Eu fico muito feliz e fico aqui te pedindo que avise aos amigos, que compartilhe o meu vídeo nas suas redes sociais. E nesse de hoje, além do Senado, eu vou falar da expulsão do energúmeno que fez um discurso chamando o baiano de escravo, fedorento, lá no Rio Grande do Sul, né? E foi expulso do Partido Patriota, mas não foi expulso da Câmara, o vereador, né? Bom, o ministro das Comunicações, o Juscelininho, nomeou um amiguinho do Carlos Bolsonaro para a cúpula do Ministério das Comunicações. Mas o Lula continua achando que tudo bem, que ele só precisa explicar o uso do avião da FAB, né? É por isso que eu estou escrevendo um artigo dessa semana na coluna da Crosué, do Antagonista, exatamente sobre essa frente bolsonarista criada dentro do governo do PT de Lula, né? Aliás, o Lula foi cancelado da programação da comemoração da Revolução dos Cravos em Lisboa, né? Ele pode até ir a Lisboa, visitar Lisboa, mas não vai discursar na sessão do parlamento que comemora o aniversário da Revolução dos Cravos, que derrubou a ditadura salazarista. Bom, o Rodrigo Pacheco, para, digamos, pagar os votos que o levaram a se manter na presidência do Senado, oficializou, agora no começo da semana, né, a semana de 3 dias, né, mostrando que quem manda no Senado não é o plenário, quem manda no Senado é o colegiado de líderes partidários. Quem manda não é o eleitor, quem manda não é o cidadão, não é o número de votos que o senador teve, não. Quem manda é a bancada, uma bancada que tenha um senador manda mais do que milhões de brasileiros. É isso aí. Depois da reunião de líderes, ficou definido que só serão votados projetos às terças, quartas e quintas-feiras, que o expediente começa à tarde, às 14 horas, e que também foi aprovado o mês de 3 semanas. O Senado brasileiro, nosso poder legislativo, está revolucionando o chamado calendário gregoriano. No calendário não vale mais nada. O mês tem 3 semanas e a semana tem 3 dias. Então, como eu falei já no começo, o Partido Patriota expulsou o vereador de Caxias do Sul, Sandro Fantinel, que durante um discurso na Câmara dos Vereadores ofendeu gravemente trabalhadores encontrados em situação análoga à escravidão em vinícolas de Bento Gonçalves, lá perto, né, de Caxias, Caxias do Sul. O meu amigo baiano, Rádio Lucas, ficou tão indignado. Eu já ouvi muitas ofensas à Bahia, mas essa realmente bateu todas, né? E aí o Diretório Nacional do Patriota disse que a fala de Fantinel desrespeitou a dignidade humana, o que é óbvio, né? E segundo o partido, o vereador se referiu de forma vil a seres humanos tristemente encontrados em situação degradante. Expulso do partido, ele pode seguir na vereança. Foi o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral julgando casos semelhantes. Mas o Patriota avisou que a situação torna inconciliável sua permanência nas fileiras do Patriota, partido que prima pelo respeito à lei, à vida e à equidade. Viva o Patriota, hein? Tenho que aplaudi-lo por essa. Agora, meus amigos, Jonathan de Jesus, filho de Messias, com C, de Jesus, deputado federal, Messias é senador,
deputado federal por Roraima, partido União Brasil, indicado pela Câmara para o lugar de Ana Raiz no Tribunal de Contas da União, é mais um bolsonarista acusado de horrores contra o povo Yanomami, inclusive a malversação de 40 milhões de reais em remédios, de acordo com acusações do colega do pai dele no Senado, Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, né? Outra figura da cota do União Brasil, que traiu o Lula hoje, votando corretamente a favor da CPI, que vai estudar e punir os vândalos de 8 de janeiro, né? O partido União Brasil está mantendo a aliança com o Lula, e o Lula está fazendo o possível para não desagradá-lo, né? Veja bem, o ministro das Comunicações, o Juscelino Filho, que também é bolsonarista e que também que é lá do Maranhão, né? Ele colocou um tal de Antônio Malva Neto na diretoria de radiodifusão do Ministério. Ele é sócio do advogado Willer Tomás, parceiro do filho de Jair Bolsonaro e dono de emissoras de rádio e TV no Maranhão. Mas interlocutores do presidente Lula estão dizendo que ele aguarda explicações do ministro Juscelino Filho sobre o uso de avião da FAB, recebimento de diárias para uma agenda privada em São Paulo, voltada para a sua paixão, os cavalos de raça, que custam muito caro. A situação provoca constrangimentos no Palácio do Planalto. E a pergunta que fica é a seguinte: e por que é que o Lula está esperando a explicação dele? Tem explicação para isso? Pedir um avião da FAB decretando urgência por compromissos que duraram 2 horas e meia em São Paulo. E depois passar o fim de semana em São Paulo comprando e vendendo cavalo e sendo homenageando o cavalo. Ele homenageou o cavalo num projeto, o único projeto que ele fez na Câmara, né? E ele então está a merecer a comparação com Incitato, o cavalo, aliás, com Calígula, que nomeou o cavalo Incitato para o Senado romano, né? Hoje, também, nesta quarta-feira, dia 1º de março de 2023, documentos que constam da investigação interna nas Americanas mostram que o Comitê de Auditoria questionou os diretores em pelo menos 4 ocasiões sobre as operações que geraram o rombo contábil na empresa. Falam em 20 bilhões, falam em 40 bilhões, de qualquer maneira é um rombo grande, e quem está pagando o papo é o acionista, quem está pagando o pato é o consumidor, né? A resposta das operações é que elas simplesmente não existiam, e eu quero saber, afinal, que destino vai ter essa auditoria e que destino vão ter os 3 milionários que moram na Suíça e em paraísos fiscais, né? Um deles, o Lema, né? O Jorge Lema, é vizinho do grande Federer, joga tênis com ele. Os outros, Beto Sicupira, né? E o outro terceiro sócio, né? Eles também moram, sei lá, no Principado de Mônaco, né? É uma gente que realmente abusa do poder financeiro, né? Teles, né? Gabriel Teles e Beto Sicupira. Pois bem, meus amigos, o Parlamento de Portugal vetou o discurso de Lula na sessão solene que vai acontecer dia 25 de abril, em homenagem à Revolução dos Cravos. A Revolução dos Cravos foi a revolução que derrubou o salazarista Marcelo Caetano, herdeiro do Salazar na ditadura fascistoide lá de Portugal, caudatária do Francisco Franco na Espanha, do Hitler na Alemanha, do Mussolini na Itália. A participação do Lula chegou a ser anunciada pelo ministro de Negócios Estrangeiros de Portugal, João Gomes Cravinho, durante a visita oficial ao Brasil na semana passada, mas não foi aprovada. Segundo notícia do Globo, o Congresso português aceitou que Lula discurse em plenário, mas não na sessão dedicada ao 49º aniversário da Revolução, pois fim à ditadura salazarista.
A visita de Lula a Portugal está agendada para acontecer entre 23 e 25 de abril. Eu quero cumprimentar também o ministro Alexandre de Moraes, que manteve a prisão de Anderson Torres. Seria o fim da picada aceitar soltá-lo depois que descobriram que ele usou a mãe, como eu noticiei no vídeo anterior, usou a mãe como laranja numa loja de venda ilícita de animais selvagens. Eu quero comemorar aqui, comemorar com meu amigo Modesto Carvalhosa. Por 5 votos a 0, o Tribunal de Justiça de São Paulo condenou Gilmar Mendes a indenizar o professor Modesto Carvalhosa, da Universidade de São Paulo, em R$50 mil por danos morais. A notícia foi dada pelo Estadão, em cujas páginas o Modesto escreve. E é a primeira vez que o ministro do Supremo é condenado na pessoa física por danos morais na segunda instância, segundo acrescentou o jornal. Aliás, eu estava falando de bolsonaristas no governo Lula, e eu tenho uma pergunta para fazer. Por onde anda a Daniela Carneiro, que mudou de nome, era Daniela do Vaguinho? Vaguinho Carneiro é o prefeito de Belford Roxo, no município da Baixada Fluminense, e que é tida como apoiada pelas milícias, por isso que teve 250 mil votos, batendo até o Pazuello, o general Pazuello, que teve menos votos do que ela. Mas ela agora, com essa repercussão toda das milícias, do Vaguinho, tirou o nome do Vaguinho do seu nome de guerra. O nome agora é Daniela Carneiro. E sumiu. Ela é ministra do Turismo. O Carnaval, você sabe, é a maior festa turística brasileira, e ela não compareceu aos desfiles de São Paulo, do Rio, de Recife, dos lugares de carnaval tradicional. Eu mantenho aqui no meu canal a entrevista que eu dei ao Carlos Silvio Lima Ramos, que é de Paiaiá, distrito de Nova Soure, no sertão da Bahia, perto lá da terra do meu amigo, do meu querido amigo Antônio Torres, grande romancista brasileiro. A entrevista ao Paiaiá eu dei na Rádio Conectados, onde ele tem um programa semanal, e eu tenho um direto ao assunto lá no programa dele. Nesse direto ao assunto eu li uma poesia, um poema meu, o poema Medeia aqui agora. Mas você vê lá que você vai ver no meio da entrevista o poema. E também eu mantenho no ar a brilhante intervenção do professor Frederico Pernambucano de Melo, primo de todo mundo lá em Pernambuco e grande especialista em cangaço. E ele gostou muito, muito, muito do desfile da escola de samba que ganhou o Carnaval no Rio, Imperatriz Leopoldinense, que ele corrige. Ele diz, não, aquilo não foi sobre o cangaço, foi sobre a arte autóctone do povo brasileiro, que o cangaço adotou, inclusive, em muitos casos, mas é muito mais do que Lampião e Maria Bonita, que aparecem só para como chama, né? Porque chama a atenção, né? Bom, vou ficando por aqui, direto ao assunto, em pé!